pas expliquer ça pour des gens qui fonctionnent Mas nós autrement. não podemos explicar isto Jusqu'à para ce que, pessoas que après un funcionam de outra entraînement maneira. suffisant, Até que, após um treino ils vont suficiente, réintégrer ce processus de l'esprit du débutant eles ou, reintegraram este processo do ou du petit espírito do enfant. iniciante ou da pequena Tu criança. vois, c'est comme ça que le chemin, c'est Você quoi? vê? C'est un É chemin de assim. connaissance de soi avant tout. O caminho é o quê? É um Il faut caminho de que tu sois conhecimento de si curieux mesmo de antes de qui tudo. tu es. É preciso que Pas você de seja l'image, la curioso de vieille quem image de você toi é, qui s'est não da construite sur imagem, toutes da tes velha imagem expériences de você, et tes que foi conditionnements. construída sobre todas as Non, la suas connaissance de experiências e soi, seus condicionamentos. il faut être Não. curieux O maintenant, conhecimento de si ici et maintenant. é preciso ser Comment curioso je réagis agora, aqui e agora. aux choses? Como eu reajo às C'est comme coisas? ça que j'apprends à connaître à la fois les Porque é choses assim que eu aprendo a conhecer et celles ao qui mesmo regardent. tempo as coisas En fait, j'apprends à me connaître e aquele que olha, dans le que présent. observa. Eu preciso aprender a me Quand je conhecer commence à faire no ça, presente. un jour, j'entre dans une pièce E quando eu começo a fazer isto, comme un éveillé. um dia eu entro numa Je sala rencontre les choses et les situations et como les gens um desperto. E eu encontro as coisas, as de situações, façon as neuve, pessoas toujours intéressante de maneira nova, et toujours sempre avec acceptation interessante de ce qui est e comme sempre c'est. com aceitação Et daquilo après, je que décide é s'il faut le changer ou pas. exatamente como é. Mais en E fonction depois eu d'autres decido critères se é preciso changer, qui ne mudar sont ou pas não, ni mes mas em peurs, função de outros critérios, ni mes désirs, que não são nem meus ni mon medos, avidité, nem meus ni mon sentiment desejos, d'infériorité ou de nem minha supériorité. ganância, Rien nem de tout meu ça. sentimento de inferioridade ou superioridade, nada C'est disso. cet esprit de l'observateur. Então é este Et espírito on commence do par soi. observador Et qu'est-ce qu'on observe? e começamos por observe. nós mesmos. E o que nós Oui, c'est ça qui est observamos? intéressant. Observamos? Sim, é isso que é On observe interessante. celle qui réagit. Observamos Tu sais, aquele celle qui dit moi. que reage, C'est celle-là qu'on observe. aquele que diz eu. Vous observez l'animal É este que bizarre nós que vous êtes. observamos. Vocês observam Cet o être animal bizarre bizarro que vocês são. qui rencontre quelqu'un d'autre Este ser bizarro et tu regardes comment cet que encontra uma être-là outra pessoa réagit à celui qui e rencontre. você reage como este ser reage àquele Et tu a quem apprends você à está te connaître encontrando. réellement. Et E se você produit un aprende phénomène a se très conhecer intéressant. realmente. Si tu fais ça E se produz um assez souvent, fenômeno muito interessante tu vas remarquer se você faz isto com super frequência. des choses belles en toi. Você toutes vai les horreurs. observar coisas belas em você, Et si tu fais un bilan le assim soir, como todos os horrores. tu vois beaucoup de bêtises. E se você faz um feedback Parce que tu as observé tout ça. durante a noite, você vai ver quantas Vois des choses besteiras, porque você observou Et tu tudo vois que isto. les choses sont mêlées. Você vai ver as coisas boas Que tu e peux você vê pas que as coisas são observer- misturadas. Tu peux pas observer les choses à partir de quelque Que chose você não de pode bien en toi. observar as coisas a partir Sans de que, qualquer par coisa exemple, bom em ton você, désir de les posséder se manifeste. sem que, por exemplo, o desejo de possuir se Ou sans que tes manifeste, peurs se manifestent. Tu remarques ou qu'en sem toi, que il os y a un seus mélange medos se constant manifestem. de ce qu'on Você pourrait appeler observa le que em bien et você le tem uma mal, mistura constante du positif et du daquilo négatif. que podemos chamar bem e De ce qui mal, est intéressant et positivo e d'inintéressant. negativo, do que é Et à force interessante e d'observer do que ça, não é interessante. tu fais pas E disparaître pela ce força de qui observar est tudo isto, inintéressant en toi, ta façon você não avide faz de réagir. desaparecer o que não é interessante em você, a sua maneira gananciosa de reagir. Tu l'observes d'abord. Tu la refoules pas. Você o observa, antes de Mais grâce à tudo, ton você observation, não o reprime, si tu es sur un chemin, mas graças à sua tu observação, sais quoi en faire. situada num caminho, você Tu sabe agis o un que peu mieux fazer. avec ça. Mais tu rejettes aucune Você partie age de um toi. pouco melhor com isto. Tu
mas você não rejeita nenhuma parte de si mesmo. Você Et en même observa. temps que tu apprends réellement à te connaître, E ao mesmo il tempo faut que que tu você t'acceptes aprende comme ça. realmente a se conhecer, On é appelle ça preciso la que você se compassion avec aceite soi-même. assim. On voit les choses Chamamos isso négatives, de on voit les choses compaixão positives, por si mesmo. Vemos as coisas et on comprend negativas, qu'elles as sont tellement mêlées positivas, qu'on ne peut pas jeter les négatives. e compreendemos que elas são tão misturadas que nós não podemos Les jogar gens fora o disent que é souvent, negativo. même quand je fais quelque chose de bien, mon orgueil Como as pessoas dizem com s'enflatte. frequência. Quando eu faço algo de bom, meu orgulho se infla. Il y a toujours Ele quelque chose recupera para ele. de l'ego qui s'en mêle. É sempre Ah oui, algo c'est comme do ça. ego que se mistura. Donc on accepte ça. Sim, é desta forma. Pour Então se nós connaître. aceitamos isto. Et un phénomène Para se particulier se conhecer. produit. Quand E um on a fenômeno commencé à particular s'accepter comme se ça, parce qu'on ne peut produz pas faire autrement, quando nós começamos a nos c'est aceitar que desta comme ça forma, qu'on porque trouve la nós não paix, podemos souvent. fazer de outra maneira. Porque é desta forma que nós encontramos Soudain, a on commence paz à em nós regarder les mesmos. autres. On dit, De repente c'est les começamos mêmes. a observar os outros Ils font tous la même chose. e dizemos, é o mesmo. Ils ont tous les mêmes Eles fazem todos a mesma histoires en coisa. eux. Eles Ce qui est têm bon, todas as beau, mesmas histórias neles. et ce qui O est que é laid, bom, belo, et pas e très também bon. o que é mal Et tout ça est mêlé en e o eux. que não é não muito bom. Ça, c'est la E réalité tudo humaine. isso está misturado neles. Esta C'est é a pour ça que realidade tout le chemin humana. commence par connais-toi toi-même. É por isso que o caminho todo Ça começa. passe par Conheça l'observation você directe a si de soi. mesmo. E isso passa Avec pela observação curiosité. direta de si Comme mesmo. je l'ai dit. Com Apprenez à observer curiosidade, l'animal que como vous eu êtes. disse. Aprenda a observar o Suivez animal la que machine vocês que vous são. êtes. Ou se vous êtes Ou un se peu você plus quiser, sympa a déjà máquina avec que vocês vous-même, são. Ou se vocês já L'être são um humain pouco que mais vous êtes. simpáticos com vocês mesmos, o observez-le. ser humano que vocês são. Comment il réagit. Observe-o. Como ele J'entre reage. quelque part, Eu entro em j'ai algum des lugar, impressions. Et quelles sont les pensées qui suivent? tem as impressões, Quelles sont e les quais são os émotions? pensamentos que seguem. Et là, pour beaucoup d'entre Quais vous qui são ont as commencé à faire emoções? ce travail d'observation d'eux-mêmes, E ali, para muitos de vocês que começaram a fazer a je observação de réagis, si je pense mesmos, quand même n'importe quoi. eles se dizem, Attends, j'ai une eu émotion reajo qui e não monte, penso, je l'ai pas e appelée, penso, j'ai pas não demandé. importa o que. E aí tem uma emoção que Donc, emerge, eu on não a voit tout chamei. ça constamment. Então nós Ceux vemos qui tudo s'observent isso pas, ils peuvent pas constantemente. comprendre tout ça, ce que je dis. Aqueles que não se observam não Sabe, podem claro, compreender o que eu intelectuellement, estou c'est vrai. dizendo. Eles sabem um Mas pouco ça intelectualmente que é verdade, Observer mas isso não serve a la nada. machine, l'animal ou l'être humain, Observar o animal, a máquina, o ser humano que nós c'est somos le début et la fin. é o início e o final do caminho.